Muito bem, questão 6 de força, lei de Coulomb, força elétrica. Três objetos com cargas elétricas idênticas, as cargas são iguais. Estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 na menos 6. Opa! O que o cara tá te dando aqui, meu irmão? Uma legenda. Se os três objetos têm cargas idênticas, todo mundo é positivo, todo mundo é negativo, sei lá eu. Vou dizer que todo mundo é positivo. Entre eles rola uma repulsão. Homem não gosta de homem. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 na menos 6. Ele te deu uma legenda. Pensa no objeto B aqui. Ó. O que existe aqui empurrando o objeto B para a esquerda? A força que C faz em B. Quanto vale essa força que C faz em B? 3 vezes 10 na menos 6. Ele quis dizer isso. A pergunta é, a força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B. Cara, o que o A faz no B? O A também é positivo. Então, o A empurra o B para cá. Isso aqui é a força que o A exerce em B. E agora, precisa usar fórmula? Precisa usar um monte de coisa? Não, se tu é bom em entender a legenda. É óbvio que a força que o A faz em B vale mais que a força que o C faz em B, né? Por que a força que o A faz em B vale mais? Porque o A está mais perto do B do que o C. Olha a análise aqui. A força que C faz em B vale 3 vezes 10, 3 vezes 10 na menos 6 newtons. Mas por quê? Porque a distância entre C e B vale 3 centímetros. O que eu quero saber? A força que A exerce em B. Isso é o que eu quero saber. Mas quanto é que vale a distância entre A e B? A distância entre A e B vale 1 centímetro. O que aconteceu daqui para cá? A distância foi dividida por 3. Quando a distância diminui 3, o que acontece? Tu tem uma força multiplicada por 9. Por quê? Porque a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, se a força valia 3 vezes 10 na menos 6, ela vai ser multiplicada por 9. 9 vezes 3, 27. A força que A exerce em B vale 27 vezes 10 na menos 6. Só que a pergunta não foi isso aqui. Até porque nem tem essa resposta, né? Os caras foram até bacanas nisso. O que ele quer? A força resultante. O que vai ser a força resultante nesse caso? A subtração das duas. Então, 27 vezes 10 na menos 6, menos 3 vezes 10 na menos 6. Por que tem que subtrair? Porque tem sentidos opostos. Então, a força resultante vale 24 vezes 10 na menos 6. Viu como fica fácil de fazer se tu usa as legendas? E tu sabe as proporções? Fica bem melhor. Isso cai um monte, hein? Vou limpar. Bom, por exemplo, já que estamos aqui, vamos fazer a 7, então, rapidinho, olha só. A força que as cargas mais Q e menos Q produzem sobre uma carga positiva situada em P pode ser representada pelo vetor. Opa, o que é importante aqui? P é uma carga positiva. Aí o que tu tem que pensar? Bom, aqui está a carga mais Q, aqui tem uma carga mais Q. Se tu pegar essa linha aqui, né, e tem que mais ou menos pegar essa linha, que é essa linha aqui que está fazendo, ficou tudo torto, mas tudo bem. O que existe aqui? A força que essa carga exerce nessa carga. Só que essa aqui é negativa. Então, se tu pensar do mesmo jeito, tu vai ter a linha aqui, vou trocar a cor aqui. Se essa carga é negativa e essa positiva, essa força aqui é a força que aquela carga exerce nela. Esses dois vetores aqui, o que a gente sabe? Um vetor assim, regra do paralelogramo, projeta aqui, projeta aqui. O que vai ser a força resultante? A força resultante vai ser um vetor vertical para baixo, mais ou menos. Né? O desenho aqui ficou meio tosco, mas é que é difícil desenhar usando esse esquema aqui, tá, pessoal? Então é o vetor B. Beleza? E aproveitando, vou resolver a 9, aproveitando mesmo a 8, aproveitando o mesmo vídeo. Olha o que diz a 8. A 8 é o velho e bom pega-ratão. Tu tem duas cargas 1 e 2, com cargas Q e 2Q. A carga 1 tem módulo Q e a carga 2 tem módulo 2Q. É claro que as duas são positivas, o desenho mostra elas se repelindo. A respeito da força elétrica, pode-se afirmar que, aí tu vê, de atração, não,
De atração? Não. Bom, é repulsão. E aí tu tem opções que mudam o modo. Gente, isso é um baita pega-ratão. Isso aqui é a força que a 1 exerce na 2. O que é isso aqui? É a força que a 2 exerce na 1. Aí o que tem um monte de gente que inventa? Que a força 2,1 é maior que a força 1,2, porque uma carga é maior que a outra. Não, pessoal. Essas forças são ação e reação. Essas forças sempre são iguais em módulo. Até porque, pensa, existe uma fórmula para essa força e outra fórmula para essa força? Não, a fórmula é a mesma. Qual é a fórmula? Ah, a força que a carga 1 faz na carga 2 é K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido por d ao quadrado. Tá, mas e se tu quiser fazer a fórmula da força 2,1? Bom, a força 2,1 vai ser K vezes a carga 2 vezes a carga 1 dividido pela distância ao quadrado. Pô, a ordem dos fatores não altera o produto. É óbvio que essas forças vão ter o mesmo valor em módulo, só que elas têm sentidos opostos. Não te esquece disso que eu falei, tá? Elas são ação e repulsão. Valeu?